E aí, se sobrar alguns minutinhos, a gente abre. Nessa manhã, então, nós vamos acompanhar a palestra da nossa querida amiga de muitos anos, companheira, que muitas vezes já veio ao nosso centro, participou em atividades conosco, Susana Simões. Susana é espírita de berço, Susana is a spiritist from Miami, e faz um trabalho dentro da doutrina espírita, não só em língua portuguesa, também em língua inglesa. Spiritist doctrine in English and Hoje Portuguese. ela vai Today she is going to talk to us about o tema Escolha Viver. the choose to live Ela é subject of this presentation today. profissionalmente, ela é fisioterapeuta. She's a physiotherapist. É espírita de berço e vem há muitos anos trabalhando, divulgando a has doutrina. been working with Spiritist doctrine for many years. A palavra, para passarmos a palavra, And we are going to nós vamos convidar todos para encerrar os nossos invite you all to close your eyes so you relaxar, can have the opening prayer. tentar perceber a harmonia e as vibrações de paz que os nossos amigos espirituais trazem até nós nesse momento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e visualizando o querido Mestre que se aproxima de nós com seu olhar meigo, com seu sorriso aberto. Vamos dizer a Ele: querido Mestre, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome da doutrina espírita. Viemos aqui hoje para aprender, para receber o tratamento espiritual, para iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Rogamos então a Ti, querido Mestre, e aos Teus enviados de luz, que nos auxilie a todos os que estamos assistindo essa palestra, para que possamos, ao final dessa manhã, nos sentirmos mais fortes, mais positivos, mais fortalecidos, através da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Permaneçam conosco, queridos amigos, e iluminem a nossa querida companheira, que trará para nós os ensinamentos da manhã de hoje. Que assim seja. Nós vamos então passar a palavra e dar as boas-vindas a Susana. Seja bem-vinda, Susana. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, engraçado que na prece inicial ela disse boa noite, né? A gente está tão habituado às vezes a fazer as nossas reuniões à noite. Nós vamos conversar com vocês na manhã de hoje sobre esse tema, Escolha Viver. É uma alegria a gente estar podendo conversar nessa era tecnológica com os amigos de Boston, amigos queridíssimos, e é uma alegria para a gente estar nessa colaboração à distância. Apesar de todas as dificuldades, alguns benefícios, sem dúvida nenhuma, que nascem desse momento, não é? E então nós vamos hoje conversar sobre esse tema, Escolha Viver. Eu só preciso saber se aqueles que nos acompanham estão nesse momento com acesso à tela do PowerPoint. Pedindo que aguardem um segundinho para eu receber aqui a notícia do pessoal, se a tela do meu PowerPoint está mostrando, antes da gente dar início.
Você pode, por favor, colocar de novo, Suzana, a tela do PowerPoint? Vamos fazer o share outra vez. Um momento, por favor. Ok, agora Isso. sim, penso Agora que sim. esteja funcionando. Ótimo. Então, vamos lá. Esse tema, na verdade, ele é um tema que fala sobre o suicídio. Mas a gente, quando escolheu o título, nós queríamos um título que não falasse suicídio em si, porque, na verdade, nós gostaríamos de abordar essa questão de um ponto de vista mais amplo, de um ponto de vista onde a gente consiga perceber que o ato suicida, apesar de não ter passado muitas vezes na nossa mente ou de não fazer parte da nossa realidade, digamos assim, ele não é uma questão que de todo não pertence a cada um de nós. Os sentimentos humanos, eles estão presentes em todos nós, em proporções diferentes, de formas diferentes e algumas vezes mais ou menos dentro da nossa consciência. Então, a proposta da manhã de hoje é falar sobre o escolher viver nessa perspectiva mais ampla, onde a gente possa sentir que, na verdade, nós não somos, nenhum de nós, muito diferentes daqueles que nós sabemos ter pensamentos concretos suicidas ou haverem tirado as suas vidas. Todos nós temos, de certa forma, pulsões de mortes e a nossa proposta é de que, ao final dessa conversa, nós tenhamos vontade de viver e viver plenamente. E viver da forma mais consciente, da forma mais desperta possível, sem fugas, porque o suicídio é uma grande fuga da vida, mas nós vamos perceber que nós também, cada um de nós, em momentos diferentes, temos pequenos atos suicidas e fugimos de uma vida mais consciente, fugimos de uma vida mais plena através de mecanismos anestesiantes, através de mecanismos que roubam da gente a nossa possibilidade de sentir plenamente e, em roubando essa possibilidade, rouba também a nossa possibilidade de transcendência e de iluminação. Então, com essa introduçãozinha, a gente vai começar trazendo para vocês. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para passar esse slide. Só um momento. Aqui, pronto. Então, a gente vai ver que essa questão, uma questão que foi abordada por Allan Kardec de forma bastante contundente em obras póstumas, é uma das referências, entre as muitas referências que Kardec traz, não só na codificação, como inúmeros artigos da Revista Espírita, mostrando que o codificador tinha uma preocupação particular no tangente a essa questão. Nesse item de obras póstumas, Kardec dirá: os suicídios se multiplicariam em proporções nunca vistas, até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números de vivos. Então, aqui, Kardec ele faz uma previsão, na verdade, de uma situação que hoje nós vemos, não só o número de suicídios crescendo, mas também crianças atualmente se suicidando.
Então, antes de nós entrarmos na questão espírita propriamente, vamos olhar alguns dados que mostram, que comprovam a fala de Kardec em obras póstumas. Quando nós olhamos esse gráfico, por exemplo, nós vamos ver aqui o aumento, não é? A linha preta mostrando a totalidade, o crescente dos anos de 1981 até 2016, e a linha rosa mais escura mostrando os homens e as mulheres, o que mostra para a gente de forma bastante clara que os homens se suicidam ou são mais eficazes no processo de tentar cometer o suicídio do que as mulheres. Mas, independente disso, a gente vê essa tendência e esse crescimento do número de suicídios. Nós vamos ver também, pelos números, no ano de 2014 para o ano de 2017, esse aumento no índice de suicídio de 24%, e os números passando de 10 para 13 pessoas em 100 mil pessoas, que foi o índice mais alto em 28 anos. Dando continuidade, nós vamos ver que em abril de 2016, o CDC, né, o CDC, vai apresentar dados que mostram que os índices de suicídio, ou seja, aqui no slide anterior, a gente tinha 2014, 2017, aqui 2016, o índice mais alto nos últimos 30 anos. E em 2018, mais recentemente, dados que mostram que esse índice continua a crescer em todos os estados americanos, com exceção do estado de Nevada, o que nos faz ter curiosidade para saber o que é em Nevada que acontece, que os índices de suicídio lá ainda não aumentaram. O aumento expressivo no número de suicídios, uso de drogas, overdoses alcoólicas, a que os pesquisadores referem como mortes de desespero, são em grande parte responsáveis pelo consecutivo declínio nos últimos 3 anos da expectativa de vida nos Estados Unidos. Essa informação é particularmente triste, porque nós vivemos em uma era de tecnologia, de ciência, onde o índice de vida tem crescido. Hoje vive-se muito mais, mas o crescimento no número de suicídios por essas mortes de desespero, que termo forte, tem sido tão significativa que nos últimos 3 anos, então, pela primeira vez, há um declínio na expectativa de vida dos americanos, não é? E isso é a primeira vez que isso acontece desde o ano de 1915 ao ano de 1918. Adicionando a esses dados o fato de que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 34 anos. A primeira causa nós sabemos ser os acidentes, e a terceira causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos, vindo, então, de encontro à observação e à previsão que Kardec fez de que as crianças também estariam cometendo suicídio, que é uma realidade para além de trágica, não é? Muito bem. Então, nós vamos buscar agora entender quem é o suicida nesse primeiro momento, olhando a definição, os fatores de risco e os sentimentos, antes de nós passarmos para uma abordagem um pouco mais ampla dessa questão. E nós vamos fazer isso com a ajuda de Joana de Ângeles, uma tirada de pensamentos da autora de várias de suas obras. Aqui nós temos, então, a primeira definição trazida por ela, que nós dividimos com vocês, quando ela diz que o suicida é alguém que vive um processo interior caracterizado por uma profunda dor e desconexão do sentido da vida, de si mesmo, acompanhado pelo desenvolvimento de ideias equivocadas, imediatistas, materialistas, de desresponsabilização e vitimização, fazendo com que ele acredite que se matar é a melhor opção.
O suicida é alguém que perdeu o endereço de si mesmo e que não percebe que a matriz do sofrimento está na alma e não nas circunstâncias da vida material. Nós colocamos em negrito alguns aspectos dessa definição, não é? Independente de como nós olhamos a questão do suicida, se é pela ótica biológica, pela ótica da alteração hormonal, cerebral que acontece, se é pela ótica emocional, de traumas, das questões psicológicas do indivíduo, no fundo, na raiz da questão do suicida, há uma desconexão profunda do ser com o sentido da vida, de si mesmo, da sua essência, uma desconexão com aquilo que é a nossa natureza real e o sentido mais profundo da nossa existência, que só pode ser alcançado na visão imortalista e em conexão com a ideia de Deus. Mas, para além disso, o suicida é alguém que ele entra dentro de uma postura de profunda vitimização, onde o mundo, as pessoas, as circunstâncias são responsáveis pelo seu estado de miséria. Isso é uma circunstância que nós encontramos nos suicidas e em todos nós que, de momento a momento, nos colocamos na posição de vítima, incapazes de perceber qual é a nossa responsabilidade nos processos infelizes, miseráveis em que nós nos encontramos, onde a doutrina nos explica que há sempre responsabilidade do indivíduo pela realidade que ele vive. E no suicida, isso acontece em um patamar, digamos assim, mais extremo. E ele não vai, então, perceber que a matriz do sofrimento está na alma. E ele projeta para fora de si, para o mundo material, como nós falávamos, as razões pela qual ele se sente justificado na sua decisão de morrer, de tirar a sua vida física. Seguindo em frente, ela vai falar para nós dos fatores de risco. E aqui ela vai dizer que esses fatores incluem fatores sociais e fatores pessoais. E começa falando dos fatores pessoais, individuais, e fala das patologias de ordem mental, como os transtornos de humor. E dentro dos transtornos de humor, a gente sabe que nós temos na liderança das doenças psiquiátricas, não é? A ansiedade e a depressão, assim como a dependência do álcool, das drogas, as esquizofrenias e os transtornos da personalidade. A depressão e o álcool são associados com mais frequência ao suicídio, sendo que em cada 5 mortes que acontecem por suicídio, uma pessoa tem um problema grave de alcoolismo. Fora isso, dentro dos fatores pessoais, nós temos ainda as perdas de trabalho, financeira, as perdas com a morte de entes queridos, as dores crônicas e enfermidades e antecedentes suicidas na família. Dentro dos fatores sociais, agora, nós temos os desastres, temos as guerras, os conflitos, migrações, discriminações, traumas e isolamento. Nesse slide, nós colocamos em negrito a questão das perdas, das dores crônicas, das enfermidades e do isolamento, porque são questões vigentes no momento atual de forma bastante significativa em face da crise que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão passando por situações materiais bastante desafiantes e por enfermidades, por perdas de entes queridos e pela questão do isolamento. Dentre de todas as possibilidades que nós podemos pensar em termos do bem-estar do ser humano, a conexão, a vida de relações é o fator mais forte, mais significativo em termos de uma vida com qualidade, com bem-estar. A gente pode pegar comida, pode pegar exercício, pode pegar
uma série de coisas, mas quando a gente põe todos esses fatores na balança, a pessoa que é conectada, a pessoa que tem uma vida de relações significativa, ela tem uma chance maior de ter uma vida de bem-estar emocional, físico e global, holístico, não é? Então, nós vivemos um momento particularmente difícil dentro desse isolamento imposto pela pandemia. E, finalmente, ela fala da questão dos sentimentos, dizendo que prevalece no espírito que contempla o suicídio sentimentos de desesperança, desamparo e desespero, avaliação negativa de si mesmo, baixa autoestima, sentimento de inadequação, avaliação negativa de si mesmo, do mundo e do futuro, medo irracional e preocupação excessiva, baixa resistência às frustrações, ambivalência e impulsividade. Então, esses são os sentimentos prevalentes no suicida, e a gente vê aqui a questão da desesperança, então, aquela perspectiva de... É muito difícil imaginar uma pessoa que dorme e que acorda dia após dia sem nenhuma dose de esperança no seu coração, se sentindo absolutamente sozinho e não vendo alternativa, o que a perspectiva materialista acaba por reforçar, não é? Quando nós vivemos sobre esse paradigma, realmente, para muitas situações, nós poderíamos dizer que não haveria uma solução possível dentro do âmbito de uma existência. Mas quando nós olhamos mais a fundo esses sentimentos, nós perguntamos e vamos tentar responder essa questão. Esses sentimentos são conhecidos? E nós diríamos que sim, que de uma certa forma esses sentimentos são sentimentos que pertencem a todos nós. Porque apesar de nós sermos espíritas e espiritualistas, nós ainda vivemos muito, e como diz o 3º capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no planeta onde estamos porque ainda vivemos uma realidade onde as coisas da matéria prevalecem com relação às coisas do espírito. Então, apesar de já termos o conhecimento da imortalidade, vivemos ainda o paradigma materialista e temos muita ansiedade, temos medo, temos momentos de desespero, temos momentos onde, muitas vezes, dentro da nossa angústia profunda, nós questionamos a providência divina, nós questionamos se há um Deus presente nas nossas existências. Então, esses sentimentos são sentimentos que fazem parte da nossa humanidade. Eles não são estrangeiros, eles não pertencem a esse que se mata somente, mas são parte de nós e nos põem vulneráveis também a morrer, a não só não deveria nos surpreender que uma pessoa espírita, por exemplo, tenha ideias suicidas, porque, como também não deveria nos surpreender que nós, espíritas, temos um número de comportamentos materialistas, porque, na verdade, tudo aquilo que nós sabemos e tudo aquilo que nós estudamos não significa que são conceitos interiorizados e adquiridos a ponto de serem virtudes e valores totalmente integrados pela nossa alma. São sempre referências que nós sabemos e que estamos buscando integrar no nosso viver. Então, é natural que isso aconteça, e isso é importante que seja dito, porque a pessoa que é espírita e tem o pensamento suicida, ela muitas vezes vai esconder esse pensamento com vergonha, dizendo, e dentro de uma postura de um julgamento muito severo para consigo mesma, o que a coloca ainda mais vulnerável. Então, para nós que recebemos um amigo espírita com esse pensamento, é importante que nós estejamos absolutamente conectados a ele através da empatia. E é nosso objetivo que essa nossa conversa nos ajude exatamente a desenvolver esse sentimento, percebendo que o outro não é tão diferente da gente como nós falamos
no início, porque muitas vezes nós olhamos o suicida ainda como de uma perspectiva de muito julgamento, de incapacidade de entender, quando, na verdade, nós não somos tão diferentes dessa pessoa. Mas vamos, então, entrar em alguns subsídios doutrinários que nos ajudem a pensar essa questão. E nós vamos, então, utilizar as leis naturais, duas leis, a lei de conservação, que está lá na questão 704, e a lei de destruição, mais especificamente a questão 728 do Livro dos Espíritos. A lei de conservação diz que Deus deu para todos nós o instinto de conservação, que é a necessidade de viver, que é o que nos mantém vivos na carne e que é necessário para que o aperfeiçoamento das criaturas seja conquistado. Mas também é parte das leis naturais a lei de destruição, como está em o Livro dos Espíritos. E lá, na questão 728, os espíritos dirão a Kardec que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. E ele vai dizer, isso que chamais de destruição, na verdade, não passa de transformação, que tem por fim a melhoria e a renovação dos seres vivos. Então, os espíritos vão trazer para nós a ideia de que a destruição no âmbito material, na verdade, ela é, na verdade, um processo de transformação. Ela é, na verdade, um processo de regeneração, de renovação das coisas e dos seres vivos em geral. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há um item chamado melancolia. E nesse item nós vamos ler o item integral, não é um item muito longo e vale a pena a análise desse item. Porque lá os espíritos dirão, sabeis que por vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vão, esforçando-se para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, sois tomado de lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso, vos julgais infelizes. Então, aqui eu gostaria de highlight, de trazer a nossa atenção para esse aspecto que os espíritos falam, que o espírito ele aspira à liberdade. Apesar do instinto de conservação nos manter vivos aqui na Terra, o espírito imortal ele aspira estar em seu estado natural. E o estado natural, por incrível que pareça, não é esse, aqui na Terra, encarnados. O estado natural do espírito é fora da carne, não é? É a vida verdadeira. Então, o espírito, e nós sabemos disso, encarnar é muito mais difícil de desencarnar, porque a encarnação, de uma certa forma, para o espírito é uma morte em termos de, ou um aprisionamento, melhor dizendo, uma limitação. Eu só penso em Boston, e quando eu tenho que ir a Boston na época do frio, que eu coloco 400 camadas para tentar não sentir frio e não consigo me mexer. É difícil subir a escada, é difícil descer a escada, é difícil alcançar alguma coisa na prateleira, porque o braço já não sobe, porque é tanta roupa segurando. Enfim, assim se sente o espírito, como um encarnado do inverno de Boston, sem mobilidade, não é? É preso, é envolvido pela densidade de uma vestimenta grosseira. Então, o espírito ele ansia voltar para a Flórida, botar o seu chinelo, o seu short e andar com mais liberdade, sem ter que carregar o peso daquelas camadas. Enfim, esse sentimento, deixando a brincadeira à parte, é um sentimento natural que o espírito tem. E
e ele faz, então, esse esforço de voltar para a vida espiritual. E quando, muitas vezes, ele reconhece que isso não é possível, é como se houvesse um desânimo. E o corpo, que fala daquilo que o espírito sente, é como se ele fosse tomado, então, dessa lassidão, dessa imobilidade, não é? E a pessoa, então, experiencia esse sentimento de infelicidade. Crede-me, continuam os espíritos, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busquei nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, aqui, os espíritos vão falar, sim, as aspirações são inatas, essas aspirações de felicidade, mas não busquei a felicidade completa nas coisas da terra e aguardai pacientemente a hora da libertação, porque nós temos, cada um de nós tem nessa vida uma missão a cumprir. Não são missões relacionadas ao adiantamento da humanidade de forma mais direta, mas são missões tão importantes quanto missões individuais, missões com a nossa família, missões com a nossa sociedade, e a vida tem um propósito maior, e é somente através da vida encarnada que o espírito vai conseguir evoluir e atingir esse estado de felicidade que ele busca. E o item termina, então, trazendo uma ideia bastante consoladora, quando os espíritos dizem: e, se no curso dessas provações, ao cumprirdes vossa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada, e entre eles, e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, aqueles que conseguirem perseverar, aqueles que escolherem viver, serão, então, gratificados com a possibilidade do reencontro com aqueles amados que o antecederam, assim como ao acesso a regiões mais felizes, a regiões onde a dor, o tormento, as grandes dificuldades da materialidade não têm acesso, e ao descanso merecido. Esse descanso virá. É preciso que a criatura coloque a sua mente e foque na imortalidade, e foque num amanhã sem nunca perder a esperança, porque, ainda que pareça que no momento não haja solução para determinado problema, na agenda de Deus há solução para todas as coisas, inclusive para o problema da morte. E seguindo em frente, então, nós vamos passar agora a olhar para a questão da lei de destruição de uma forma um pouquinho mais profunda. Trazendo a palavra de dois espíritos amigos, o espírito Dias da Cruz e o espírito Carlos Pastorino. Dias da Cruz diz que a vida se recicla através das transformações externas da matéria, que se recicla ou através da transformação interna de valores, que também se reciclam. Então, quando nós falamos em lei de destruição e falamos em transformações, no reciclar da matéria, também a lei de destruição
acontece portas adentro da nossa alma, nas mortes necessárias, na destruição de paradigmas que já não nos servem, que precisam ser reciclados para que novos valores possam aparecer. Ele dirá: a lei de destruição deve ser entendida no seu papel de transformação da alma, da vivência das mortes naturais e necessárias, que darão oportunidade de renascimento à criatura no transcorrer da existência e na construção de um novo homem. Então é preciso que nós tenhamos consciência de que a lei de destruição se opera não só portas afora de nós mesmos, mas ela é atuante na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. A vida é feita de mortes e renascimentos. E é disso que nos fala, então, Carlos Pastorino. Ele vai dizer no livro Impermanência e Imortalidade que se a reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento do Deus interno, né, o desenvolvimento dos valores divinos que jazem latentes dentro da criatura, a ressurreição espiritual, que é o morrer e o renascer em uma mesma existência, é o processo mais eficaz para ensejar a conquista do ser integral. E ele vai completar esse pensamento dizendo: em cada ressurreição, que equivale sair da sombra de si mesmo para a claridade da consciência, supera-se a ignorância mediante a aquisição do conhecimento, dando-se um passo na direção da paz que se há nela. Então, pensar que na vida é necessário que haja momentos de morte, que haja momentos de luto, para que dentro dessa morte, dentro desse luto, dentro desse deixar ir de valores, de comportamentos, de paradigmas que já não nos servem mais, possamos abrir espaço para que o novo, para que uma nova realidade aconteça dentro de nós, para que a consciência se expanda e para que a luz se faça. Eu gosto muito dessa frase, que é uma frase que, na verdade, eu tirei uma foto da minha camisa, é uma camisa que eu tenho de fisioterapia, que diz que o movimento ele é um remédio. E essa frase, essa camisa, obviamente, falam da nossa existência corporal, não é? E do nosso corpo em particular. Então, o melhor remédio para o nosso corpo é o movimento. E eu diria que o melhor remédio para a nossa alma, para o nosso viver, é uma vida de movimento. É uma vida marcada por processo de partidas e chegadas, de deixar ir e de recomeçar, de abrir mão do antigo para que o novo se passe e possa chegar. Isso tudo é movimento. Mas a criatura humana, ela tende à estagnação e ela não gosta de movimentos e ela não gosta de mudanças. Ela gosta de ficar onde ela está, porque as mudanças, elas são muitas vezes trabalhosas e dolorosas. E a gente, se puder não trabalhar muito e não sentir muita dor, a gente geralmente vai optar por essa via. Uma vida bem vivida, uma vida onde nós escolhemos viver verdadeiramente, é uma vida que precisa ser preenchida e constituída de movimentos. No Espiritismo, nós costumamos dizer, temos uma fala muito comum de dizer que a vida, nós não estamos aqui de férias, não é? E temos também, como todos fazem, não é, o hábito de desejar no início de cada ano às pessoas um feliz ano novo, naturalmente. Ou às vezes, quando a pessoa faz aniversário, a gente que o seu novo ano seja muito feliz. E eu pergunto a vocês, quando nós desejamos um feliz ano novo para alguém, seja no aniversário, seja no dia 1º de janeiro, o que é que nós temos em mente
quando fazemos esse desejo. Geralmente, por trás do nosso pensamento, nós estamos desejando que o ano da pessoa seja imensamente feliz. Um ano sem nenhuma dificuldade, um ano sem nenhuma doença, um ano com muita prosperidade financeira, de preferência promoção no trabalho e, se possível, não muito trabalho. Se possível, uma rede entre dois coqueiros no Nordeste brasileiro, tomando uma água de coco. E essas são, então, as imagens que a gente, quando a gente fala Feliz Ano Novo, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente deseja para o outro. E um ano sem lutas, um ano sem dores, um ano sem muitos desafios, digamos assim. Esquecendo de que são precisamente esses desafios, essas dores, que vão trazer a felicidade real, a felicidade do espírito. O espírito não alcançará a felicidade se ele não experimentar, no processo do seu ano, lutas e dores, e momentos de tristeza. A tristeza, ela é parte integral da felicidade. Aliás, Joana de Ângeles diz que a tristeza faz parte do cardápio da felicidade, que é uma frase que a gente gosta muito. Então, na perspectiva espírita, desejar um feliz ano novo, um ano cheio de vida, onde a pessoa esteja o mais viva possível dentro da sua encarnação, é um ano ativo, é um ano de movimento, é um ano, sim, que venha com os seus desafios, que venha com as suas provas, que venha com as suas dificuldades, que tenha espaço para momentos de tristeza, para momentos de meditação, porque isso, gente, é estar vivo dentro da vida. E muitos de nós transitamos pela vida roubando ou escolhendo momentos de morte, de um suicídio emocional, digamos assim, ou de estarmos dentro do dia a dia tão anestesiados que poderíamos estar, digamos assim, em catalepsia emocional, não é? Na posição de Lázaros emocionais, aparentemente mortos dentro da própria vida, dentro da nossa própria existência. Vamos olhar aqui a psicóloga americana Caroline Myss, ela vai dizer que consciência é a habilidade de deixar o velho ir para abraçar o novo, com a certeza de que tudo termina no momento certo e que todas as coisas começam no momento próprio. Essa verdade é difícil de ser vivida, porque os seres humanos buscam a estabilidade, a ausência de mudança. Então, aqui ela fala para a gente dessa nossa dificuldade de viver no sentido de aceitar que a vida ela é feita desses movimentos. E há um outro autor americano que nós gostamos bastante e que vem completar esse pensamento, que é o Michael Brown, e ele tem um livro que é chamado The Presence Process, né? O processo da presença, digamos assim, onde ele vai falar, o texto diz: nossa disposição de engajar conscientemente com o desconforto é a alquimia que alimenta a transformação. Então, quando as pessoas dizem assim, eu estou vivendo, eu estou dentro do processo de transformação, e a gente pergunta, e dentro desse processo está sendo doloroso, está sendo desconfortável, e a criatura diz, não, eu estou ótimo. Então, a gente pode ficar assim, levemente desconfiado de que não está possivelmente acontecendo um processo real de transformação, porque a gente só transforma aquilo que a gente tem consciência, não é? E consegue entrar em consciência com a nossa própria vulnerabilidade, com a nossa própria humanidade, e esse entrar em consciência e esse processo de transformação, em sua natureza, é geralmente um processo de desconforto e um processo de dor. Então, muitas vezes, o que nós fazemos é
um processo de transformação íntima que é puramente cognitivo e que não reflete a transformação do nosso interior. Nós mudamos comportamentos, mas a dinâmica que é onde vive realmente a questão, ela continua presente na nossa existência. E isso aí é uma outra palestra que a gente pode voltar a abordar essas questões. Mas, seguindo em frente, ele vai dizer: isso não significa que nós temos que buscar, sofrer desnecessariamente. Isso significa que, quando procuramos ativar um movimento autêntico na qualidade de nossa experiência, sermos nós mesmos, somos forçados a olhar aquilo que se desdobra dentro de nós. Quando a nossa condição interna é de desconforto, encarar o desconforto é o que caracteriza a autenticidade, contrário ao movimento de negação de nós mesmos. Eu gosto de trazer isso porque a gente vai vendo que os conceitos espíritas de autotransformação, toda a retórica que hoje Joana de Ângeles nos traz, nós vemos sendo agora abordada pela psicologia, por diferentes psicólogos, na literatura, em diversas áreas da literatura. Então, os conceitos que se complementam tanto na ciência quanto na religião, na religiosidade. E deixa eu ver se tem mais aqui. E ele vai terminar dizendo: o processo de presença é o campo de batalha dos guerreiros emocionais. Eu amo essa frase. Esse trabalho não tem a ver com ser fácil ou se sentir bem. Ele tem a ver com autenticidade e crescimento emocional. Trata-se de agarrar a vida intimamente com as duas mãos e se levantar da condição de estar emocionalmente morto. Então, como nós falávamos no início, nós não somos talvez aqueles que contemplem tirar as nossas vidas. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é: nesse viver nosso, nós estamos realmente o mais vivo possíveis dentro da nossa encarnação? Nós estamos vivendo de forma corajosa, de forma consciente, de forma desperta, não é? Porque para estar consciente, para estar verdadeiramente vivo, significa que nós temos que estar aberto a viver todas as experiências da nossa humanidade, sem escolher, sem dizer, eu vou viver essa experiência feliz e quando a experiência dolorosa vier, eu vou anestesiá-la, porque eu não quero sentir. Isso também é morte. Isso também é um suicídio enquanto vida, não é? A gente mata não o nosso corpo físico, mas a gente mata a possibilidade da transcendência, a possibilidade de humildemente olhar de frente, estar presente. Por isso ele vai dizer, Michael Brown, o processo de presença, de estar consciente em todos os momentos, sem nos anestesiarmos, seja com as drogas, seja com o trabalho excessivo, seja com o número de palestras excessivos, o que quer que seja, não é? Mas conseguir sentar com o nosso sentimento é para guerreiro, não é para qualquer um. É para guerreiro emocional, é para quem está pronto para ter a coragem verdadeira. A coragem verdadeira é a coragem de, com humildade, sentar com a sua própria humanidade. E isso é estar vivo. E a gente pode pensar, e por que é que a gente se anestesia? Porque a gente também foge da vida. A gente foge daquilo que a gente não consegue suportar. E nesse mecanismo nosso de viver, não há muita diferença daquele que se mata. Aí é que está. Nós não temos autoridade nenhuma para julgar e para dizer como é que pode a pessoa fazer isso, porque em muitas circunstâncias do nosso viver, nós somos mortos-vivos. Nós somos aqueles que também não tivemos coragem e não tivemos humildade suficiente para sentar com a nossa própria humanidade. Então, essa perspectiva nos ajuda a olhar o sentimento e o movimento do outro, talvez, com um pouco mais de empatia. E dizer, ele não conseguiu suportar,
mas eu também, em muitos momentos, não consigo suportar. Eu também, em muitos momentos, não dou conta do meu próprio viver. Eu também, em muitos momentos, sou orgulhoso e vou contra a vontade divina e ajo de maneiras que não são de acordo com aquilo que eu já sei. Então, quando a gente se coloca nessa posição de empatia, a gente consegue acolher a pessoa que chega até nós com esse movimento, porque nós entendemos o sentimento dela, identificamos o sentimento dela como algo que também nos pertence. Talvez o nosso nível de desespero seja diferente, mas a qualidade da nossa humanidade é exatamente a mesma. E aí a gente fecha, então, trazendo para vocês esse pensamento. A tarefa dada ao coração não é dele se sentir melhor, mas que ele se torne melhor na arte de sentir. Então, nós não estamos aqui para que o nosso coração se sinta cool and good, né? Digamos assim, mas para que ele se torne mais instrumentalizado na arte de sentir e que a nossa alma se torne mais desperta, mais viva, mais consciente. Então, quando, por exemplo, eu só lembrei de um exemplo que eu gostaria de trazer, que eu acho que precisa ser colocado e que vai nos ajudar nesses minutinhos finais a entender, não é, as dificuldades emocionais que a vida nos impõe. Então, quando, por exemplo, um homem milionário ele vai à falência, a grande dor que o homem milionário vai sentir tem a dor da perda material, mas emocionalmente a morte que precisa acontecer é a morte da fantasia e da ilusão que ele fazia de ser um ser superior, de ser um ser que dava conta de gerenciar, de administrar a sua vida profissional, a sua vida econômica, de ser um excelente administrador. Então, nessa hora, é preciso que morra nele essa ilusão. E é preciso que ele consiga tolerar esse luto. Não só a perda material, mas o que as pessoas se matam é porque, na verdade, elas não conseguem suportar o fato de, com aquela falência da matéria, elas caírem do pedestal onde o ego as coloca em um determinado momento e se descobrirem humanas, e se descobrirem profundamente falíveis. Quando dentro de um casamento há uma traição, não é? E há pessoas que se matam por esse processo, o que precisa morrer é a ilusão de que aquele parceiro era um parceiro perfeito, de que aquele parceiro era um parceiro ideal, quando, na verdade, ele não era. Na verdade, ele tinha as suas falhas, ele tinha as suas limitações, não é? E a essas pessoas, como a todos nós, nos momentos das perdas, nos momentos dos conflitos, o que a vida nos dá é a possibilidade, como diz Carlos Pastorino, da nossa própria ressurreição. De que o que a vida nos convida a fazer é a deixarmos que a lei de destruição se faça dentro de nós, né? Não destruindo a nossa sombra, mas transformando, mas fazendo esse processo de transcendência para que de um lugar de mais humildade, de mais humanidade, a gente consiga se reconectar mais verdadeiramente, não só conosco mesmos, com a nossa essência, que é a raiz de todas as questões, mas também com Deus e com o nosso próximo. É isso, meus queridos. Naur, passando de volta para você. Naur, você está em mute. Agora sim, obrigado. Nós estamos muito felizes. Nós temos que agradecer muito a você pela oportunidade. A gente ainda está se acostumando com essa tecnologia, né? E ficamos felizes de você entrar nessa experiência com a gente. Foi realmente muito oportuno. É um tema delicado e você trouxe com muito carinho, né?
tanto as famílias quanto aos espíritos que atravessaram, né, mais cedo, vamos dizer assim, pro plano espiritual. Eu vou passar agora para a Cris. Ela vai tirar do mudo, fazer a prece final, que ela está lá no centro. Tem uma plateia ao vivo lá te assistindo do centro. E eles vão fazer a prece, as vibrações para todas essas almas que estão nos pedindo prece no momento. Ok? Eu vou passar para você, Cris. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Ótimo, então. Suzana, nós gostaríamos mais uma vez de te agradecer por trazer nessa manhã essas reflexões sobre um assunto que é tão sério e delicado, mas que realmente nos convida a pensar, refletir sobre essas questões, né? Com a seriedade com que elas necessitam serem pensadas e analisadas na nossa trajetória. Então, nós te agradecemos imensamente por ter compartilhado conosco o teu conhecimento, o teu estudo. E nós vamos, nesse instante, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus. E vamos, primeiramente, fazer uma breve oração de agradecimento. E nós pedimos que depois as pessoas que estão aqui no local permaneçam sentadas para nós darmos a continuidade dos trabalhos de paz. Mas nós vamos, então, elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus e a Deus por essa oportunidade de reflexão. E vamos rogar a eles, aos nossos amigos espirituais, que possamos internalizar as reflexões dessa manhã, acreditando e convictos que a escolha pela vida é a única forma que temos de construirmos um futuro melhor, mais harmonioso, mais feliz para nós mesmos. Que todos nós, Pai, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, possamos sempre entender que as dificuldades, elas são passageiras, mas que a vida do Espírito é eterna. Que possamos sim continuar estudando pela vida, que os bons companheiros espirituais possam nos amparar nos nossos momentos de aflições e dificuldades. E que nós possamos, muito mais vezes, nos reunir na vida do Espírito. Assim seja. Muito obrigada aos nossos amigos internautas e agradecemos mais uma vez a Suzana e a nossa equipe da KSSM que fizeram possível o trabalho dessa manhã. Um abraço a todos.